sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Olha com quem nós estamos aqui, professor Fábio Sabino, está no podcast Três Irmãos, um excelente podcast, em um debate com o padre Fábio Marinho. Então, se inscreva no canal do professor Fábio Sabino, se inscreva no canal Podcast Três Irmãos, se inscreva no canal de Cortes, Podcast Três Irmãos, se inscreva também lá no canal do padre Fábio Marinho, beleza? Então se inscreva também no nosso canal Verdades Ocultas da Bíblia. Professor Fábio Sabino irá fazer uma pergunta na questão voltada para Adão, Eva, o pecado original, o paraíso, a morte. Já existia quando assim foi sentenciado Adão, Eva e a serpente? Ele fará uma pergunta muito inteligente e o padre irá responder. Quero falar para vocês também que nós tratamos aqui em uma das nossas últimas lives, aqui o mito de Adão em Canaã. Isto, nós lemos aqui o artigo científico publicado, textos de Ugarit, que vai falar do Adão cananeu, o Adamu, vai falar da árvore da vida, vai falar da serpente, o nome da serpente, exatamente isso, e uma característica muito peculiar de Adão. Então, quero recomendar essa live aqui, o Adão cananeu. Beleza? Saiba a verdade agora, esta super live que eu fiz no Verdades Ocultas da Bíblia. Beleza? Vamos lá, então, vamos ouvir aqui a pergunta do professor Fábio Sabino. Você sabe como funciona. Eu vou comentando daqui, vocês vão comentando daí. Beleza? Vamos lá, então, solta o play. Professor Fábio Sabino, padre Fábio Marinho, podcast Três Irmãos. Vamos lá. Padre, raciocine comigo e vamos ver se a sua crença concorda ou discorda. Quando Deus chega assim e fala assim para Adão: Adão, não coma, certamente morrerás. Se a morte entrou pelo pecado, conforme Paulo está colocando aí, como que Deus pôde fazer uso para Adão do que a morte, se a morte só, segundo o raciocínio, partiria a entrar por intermédio de Adão? De que jeito isso? Porque se Deus fala assim, Adão não coma, certamente morrerá, necessariamente, filosoficamente, Adão: Senhor, o que é a morte? Como que eu posso condenar alguém ou penalizar alguém, sendo que não conheço o que seja aquilo? Parece que a morte já existia, padre. Ou não? A morte já era vista como um castigo, né? Logo, então, a morte não adentrou pelo pecado de Adão, porque a morte já existia antes do pecado de Adão. Entra para aqueles que descendem de Adão. Então a morte já existia, concorda? A morte existe. Não, a morte já existia antes de Adão pecar. Existia. E a morte existia de que forma? O padre consegue filosoficamente imaginar? Quando nós falamos da morte no período do Gênesis, nós estamos falando do distanciamento daquilo que é o totalmente puro, que seria Deus, a imagem de Deus. Então, o distanciar-se, esse alejar-se de Deus, do divino, esse afastar-se da luz, esse afastar-se daquilo que é o provedor da vida. Então, a morte aqui, ela não é uma substância, ela é vista como um ente. Então, a morte, ela toma posse do objeto a partir do momento em que o objeto se distancia daquilo que é a provisão da vida, que é Deus. Né? O livro, o apócrifo de Enoque, que vai falar a respeito da queda dos anjos, vai falar justamente que a ausência do bem gera o mal. Então, o demônio e Satanás e tudo, o mal, a essência do mal enquanto ente, é criado justamente pelo alerramento desse ser divino, do bem. Então, a morte é o resultado do distanciar-se de Deus. É o morrer aos poucos, é o morrer na alma, é o morrer no espírito. Agora, vou ilustrar para o senhor o meu pensamento para tentar ser um pouco mais claro, de forma mais psicanalítica.
Caramba, já que ele vai falar de forma mais psicanalítica, deixa eu falar mais de forma explicativa. O texto, aquele texto ali do Gênesis, é claro que ele reflete tradições da antiguidade, em que a projeção do entendimento do autor acerca daquele mito, ele aloca a morte como algo já existente. Como, por exemplo, nós fizemos a live aqui do Adão cananeu. E nós citamos, né, a mitologia ugarítica. Por exemplo, tem um texto chamado Ciclo de Baal-Mote. Baal, né, o deus da tempestade, filho de El, tem lá o Monte Zafon como sua morada, Monte Zafon, e ele enfrenta Mote, que é a personificação da morte. Mote é a morte no mundo cananeu, no mundo ugarítico e também no mundo bíblico hebraico. É Mote. Mote é a personificação da morte, é o governante do submundo. Então, a morte, ela já existe para os deuses, que é Mote, muito antes do homem ser criado, de Adamu ser enviado à terra para o resgate da árvore da vida, que é envenenada por Oron, pela saliva de Oron. Ih, estou contando aí o mito. Estou contando o mito. Né? E aí você tem toda uma consequência cósmica que está descrita ali nos textos ugaríticos. Então, a morte, ela já existe para Baal, que ele a enfrenta, existe para Anat, ele existe para Adamu. Então, Baal, no ciclo de Baal-Mote, ele ressuscita. Ele ressuscita literalmente através de uma visão de El. Baal ressuscita, ele sai daquela dimensão do mundo dos mortos, do reino de Mote, que é como um poço escuro. É exatamente isso aí. Um lugar de escuridão, um submundo. Então, a morte, para o autor, para o escriba, ela já existe. O autor, ele não está ali pensando nas concepções metafísicas que pensamos hoje. Ele não está fazendo uma questão analítica, como uma questão psicanalítica. Não, ele está trabalhando com o entendimento que ele tem à época dele. É com isso que ele está trabalhando. Na minha época, nós acreditamos isso. A morte já existe. A morte é filha de El. Ela regula até os deuses, os seres que estão abaixo do panteão principal. Eles podem morrer enquanto divindades e serem enviados para o submundo. E quem rege esse submundo é Mote. Exatamente isso. Beleza? Lugar onde vai parar Milku, Oron, eles vão ter essa designação de serem seres vinculados ao submundo, ainda que com funções específicas. Beleza? Então, sim, para o autor do Gênesis, a morte já existe. Ela já está personificada. Mote. Vai se encontrar com Mote, ó. Daqui, Adão, você se encontra com Mote. Perdendo aqui, vai para Mote, vai para o submundo. Sim, este era o pensamento, encontrar a morte, que já existe antes do homem. Beleza? É claro que o padre sabe disso, né? Ele é um acadêmico. E, óbvio, o professor Fábio Sabino fez essa pergunta para dar aquela provocada, que Sabino sabe disso de maneira expert. Tem um livro do Sabino sobre o Gênesis. Tem um livro do Sabino, O Inferno Existiu, e por aí vai. Então, são questões que o professor Fábio Sabino já tratou de maneira maestral em seu canal e também em parte de suas obras. Uma mãe, eu comentei isso com vocês ontem. Uma mãe que vai para o meu consultório porque o filho é dependente químico e sofreu um acidente, depois de anos dando muito trabalho como dependente químico, sofreu um acidente e morreu. E essa mãe vai para o consultório para tratar o luto. Então, ela diz, eu estou aqui porque eu perdi o meu filho. E eu pergunto, quando você perdeu o seu filho? Ela diz, há 1 semana. Eu, de que modo? Ela, num acidente de moto.
Eu preciso levá-la à consciência de que aquele filho que morreu no acidente de moto já não estava mais vivo. Porque ele já não era mais um ente que estava próximo da experiência de vida, porque ele foi consumido pelas drogas. Então, quando é que a mãe de fato perdeu o filho? Não foi no acidente de moto. Quando ele já estava perdido. Ele já perdeu quando ele já morreu se antes. perdeu. Ele Sim. morreu antes da morte física. Sim. Então, a morte desse filho, na verdade, se deu quando ele, pelo vício, se afastou de todas as coisas que poderiam favorecê-lo como gente, como ser humano. E ele, então, se tornou um indigente por não ter mais nada que o configurasse à sua pessoalidade. Então, ali é uma morte. Então, quando nós falamos da morte no Gênesis, a gente está falando dessa morte que não passa pela matéria, mas passa pelo distanciamento de Deus. Tanto que Deus, quando Adão e Eva comem do fruto, eles ficam envergonhados, porque percebem que estão nus, que é uma questão também magnífica, que certamente o senhor descreve aqui no Gênesis, a nudez, né? Que nudez é essa se não havia corpo? Mas uma frase de Deus que chama a atenção. Deus que é onipotente. É o que eu sempre falo, né? Eu falei já em diversos vídeos aqui, o padre Fábio Marinho, né, falando sério aqui, das outras vezes brincando, ele tem uma linguagem iniciática. É ou não é? A galera que me acompanha aqui e que também está na pegada sabe, né? Você prestou atenção no que acabou de falar agora? Como estavam nus se não havia corpo? Olha só, né? O que você está falando? Padre Fábio Marinho. Então, o padre conhece as questões históricas, arqueológicas, hermenêuticas, em alguns quesitos até de vídeos que eu vi dele, exegéticas e também iniciáticas. Potente, onipresente, onisciente, grita perguntando: Adão, Adão, Onde estás? onde estás? Por que que a onisciência de Deus não sabe onde está Adão? Quem está perdido, Adão ou Deus? No caso, Deus. No caso, Deus. Então o autor sagrado quer mostrar o sofrimento de Deus pelo distanciamento do filho, do Adão que ele criou para ser a sua potência. Então o que Deus na verdade grita é um grito de desespero. Por que que vocês fizeram isso? Era preciso? Então, a morte não é uma consequência do final da matéria. A morte é uma consequência do final do espírito. Então, é possível morrer diversas vezes, professor. É possível morrer em diversas ocasiões. É possível morrer todos os dias e é possível viver todos os dias. Gostei. Aí, dá pra virar amigo do padre, né? Imagina aí uma roda de bate-papo aí, ó. Tomando um vinhozinho, tomando um negócio aí, ouvindo o padre, trocando uma ideia. Aí, o padre já passou, né? O padre é iniciado, gente. Eu já falo isso aqui há maior tempão. Esse raciocínio, a única coisa que ainda não encaixou para mim é porque a fala morte vem antes do erro de Adão. Então, como que eu... Porque a admoestação de Deus, se comerem, terão que morrer. Então, a consequência seria a morte. Então, esse distanciamento, a morte como distanciamento que você colocou, eu já não conseguiria entender muito bem, porque dentro do relato bíblico, isso vem depois, né? Eu entenderia numa cadeia alimentar. Não colocando que todos os animais são herbívoros, segundo a Bíblia, sim. Segundo o relato do Gênesis, todos os animais eram herbívoros. Sim. Cientificamente, isso é impossível. Porque cada animal carnívoro, herbívoro, tem um aparelho digestivo totalmente diferente por aquilo que eles são. Então, eu teria que a morte seria justamente para os animais de uma cadeia alimentar, a questão da sobrevivência, para Adão entender o que era a morte, que era o distanciamento, né? Aí eu entenderia muito bem nessa colocação. Bom, pois bem. Tá simples assim, tá fácil. Agora, eu gostei dessa parte aí, viu? Gostei. Mano, mas eu vou Olha aí, ó, sabe não gostou? Rapaziada, foi o que eu falei, né? O padre tá ligado, na situação. O padre sabe das coisas. Mas, ó, vou te falar aqui, apesar de não ter tocado no quesito histórico, arqueológico, exegético, hermenêutico, e sim mais filosófico,
E foi o que o Sabino perguntou. Filosoficamente, padre, o que representa para você foi uma boa resposta. Não foi uma má resposta, não. Foi uma boa resposta do padre, no sentido filosófico. É claro, né? A gente que já está ligado, foi uma resposta iniciática demais. Eu não refutei o padre, obviamente, eu só argumentei no campo mais histórico-arqueológico, na perspectiva ugarítica, na perspectiva cananeia. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia, mais um react. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê, não acredita em um Deus, para mim está tudo certo. Desejo do fundo do meu coração, então, que a sorte e a fortuna lhe acompanhe! But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me?